Vamos lá, galera. A aula de hoje é sobre células procariontes e eucariontes e as estruturas que elas têm. Ah, Vamos começar então com as células procariontes. O procarionte, o nome procarionte vem do pró, que significa antes, primeiro, e carion, que significa núcleo. Ou seja, primeiro núcleo, núcleo de antes, assim. São pertencentes a seres unicelulares, uh, bactérias, uh, algumas, algumas algas, coisas assim. Uh, eles não eles não possuem núcleo, eles não têm uma organela que compacta o núcleo. Não possuem citoesqueleto, que eu vou explicar mais depois o que é. E eles não possuem organelas membranosas, que também vou explicar depois o que é. E os ribossomos, que são um, as células que fazem as proteínas, elas são menores e são menos complexas. Então a procarionte, ela tem o DNA, que é o material genético, ele está disperso no citoplasma. Ele não tem um invólucro para deixar ele separadinho das outras organelas, ele está solto. E o citoplasma é uma espécie de líquido viscoso que é composto por citosol e ele serve de sustentação para as outras organelas que estão e armazenamento de substâncias químicas. A membrana plasmática a gente já viu, ela controla o fluxo de substâncias de fora da célula para dentro da célula. O ribossomo é a produção de proteínas. E a parede celular é uma organela que mantém o formato da célula e protege o interior dela. Aí nessa imagem dá pra ver direitinho onde que cada um é. Ela é uma. A célula procarionte, ela é uma célula menos complexa do que a célula eucarionte. Então na parte externa a gente tem os pilos. Deixa eu pegar o marcador. Aqui. A gente tem os pilos, que eles servem. São tipo fibras, uns pelinhos que eles se aderem à superfície. E o flagelo, que serve para locomoção. Essa cordinha aqui, o flagelo, ele vai ficar batendo para fazer com que a bactéria ou a célula procarionte, seja o que for, se movimente no meio que ela tá. A célula eucarionte, então, vem do do grego, que é verdadeiro, e carion, que é núcleo. Ou seja, núcleo verdadeiro. Ao contrário da procarionte, que é antes, núcleo antes. Esse aqui é o núcleo verdadeiro, digamos, o núcleo depois. Por que a gente fala que ele é verdadeiro? Porque na célula eucarionte tem aqui tem o núcleo, que é onde é um invólucro que mantém o material genético dentro contido, e é isso que diferencia basicamente a célula procarionte da eucarionte. Eles possuem citoesqueleto, e eles possuem diversas organelas membranosas, aqui dá pra ver direitinho. Que aqui eles têm, que aqui a célula eucarionte ela tem complexo Golgi, o retículo endoplasmático, a membrana, a mitocôndria, o lisossomo, e aqui a célula procarionte ela só tem ribossomo e o citoplasma, né? Ela é bem simples, a célula procarionte ela é bem simples, enquanto a célula eucarionte ela é bem mais complexa, digamos assim, ela tem muito mais estruturas dentro dela. E na célula eucarionte a gente tem a célula animal, que é essa célula aqui, e a célula vegetal, que é essa aqui. A célula vegetal é geralmente nesse formato mesmo. E a gente vai falar sobre as diferenças dela depois. Vamos falar sobre a célula animal agora. Então, o que eu falei antes do citoesqueleto, o citoesqueleto é tipo uma
uma rede de uh, várias uma rede de proteína que faz tipo uma rede e ela tá relacionada com o movimento e a mobilidade das organelas. E enfim, ela tá na parte da, deixa eu ver aqui, nessa parte de fora aqui, nessa camada de fora, ela que constitui o essa camada de fora. O núcleo, então, ele abriga o material genético da célula, aqui essa parte toda inteira. Os ribossomos, eles têm a mesma função, essa é a síntese de proteína, só que é um processo muito mais complexo nas células eucariontes. Os lisossomos, então, fazem um processo de digestão intracelular, que a gente vai falar em outra aula. As mitocôndrias, que fazem a respiração celular e geram energia para a célula, que eu escrevi errado, geram energia para a célula, a gente se refere, vocês já devem ter visto que a gente se refere às mitocôndrias como como é que é, a casa de força da célula, né? É porque ela faz a respiração celular e ela que distribui, que fornece energia para a célula. O complexo Golgiense, ele modifica, distribui e empacota substâncias. Uh, e tem todo um caminho, não me lembro exatamente como é que é, mas sai sai do retículo endoplasmático e vai para o complexo Golgiense, alguma coisa assim. Mas enfim, não vamos entrar muito nisso. Você tem que saber mais ou menos a função dele. E a função dele é modificar, distribuir e empacotar substâncias. Aqui eu dupliquei. Enfim, o retículo endoplasmático, o liso, tem dois tipos. O liso ele faz a síntese de lipídios e o rugoso ele é chamado de rugoso porque tem ribossomos que fazem as proteínas, ribossomos grudados na parede dessa organela, desse retículo, dando esse aspecto rugoso. E ele está relacionado também à síntese de proteínas, como eu falei, na célula eucarionte, a, a síntese de proteínas, os ribossomos eles são muito mais complexos, é um processo bem mais complexo do que nas células procariontes. Então célula vegetal, a célula vegetal ela tem basicamente todas as organelas que a célula animal tem, mas ela tem essas três organelas que são específicas, são exclusivas da célula vegetal, que é a parede celular, que ela forma essa parede seletiva na antes da membrana plasmática, enfim, na parte externa da célula, digamos assim, e serve de proteção, sustentação, esse tipo de coisa. Os cloroplastos, eles realizam a fotossíntese, são organelas que fazem o processo de fotossíntese e, enfim, célula vegetal encontra em alga, em plantas, em alguns cogumelos, eu acho. Aí eu já não tenho muita certeza, aí eu já tô eu já tô especulando, mas enfim. E o vacúolo, que é essa parte grande aqui, ele ocupa bastante um pedaço bem grande da célula vegetal e ele tem a função osmótica, e ele regula o pH, faz o harmonizamento de substâncias e a digestão de componentes celulares. Então, acho que é isso. Uma coisa bem básica. Eu vou disponibilizar esse PPT
ah, porque amanhã a gente vai. Eu vou pedir uma atividade pra vocês. E vocês provavelmente vão querer usar esse PPT. Então eu vou disponibilizar ele. E é isso. Amanhã eu posto a atividade pra vocês lerem e pra verem como vocês vão fazer e enfim, vamos fazer o mesmo esquema das outras aulas. Eu vou deixar a atividade pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem mensagem. Pode ser tanto pra mim quanto pra professora Karina. E então a gente se vê.